Dominical, estamos de volta com mais uma pré-aula agora da lição de número 7. Estávamos um período aí sem poder gravar, mas agora estou retornando novamente com as gravações dos meus vídeos. A lição de número 7, que tem como título O Rei Acabe. Nesse momento eu irei fazer vou fazer uma oração e convido você, professor ou professora, para estar orando comigo. Senhor meu Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa, meu Pai, de darmos início a mais uma lição, a mais uma pré-aula, meu Deus. Abençoa cada professor e a cada pessoa que está assistindo este vídeo, que possa contribuir na vida de cada um, em teu nome santo. Amém. Aqui a leitura bíblica da lição de número 7. A leitura bíblica se encontra em 1 Reis. Você dedique um pouco mais de tempo para estudar 1 Reis. Aqui fala do 14 ao 17. Mas você pode ler aí o capítulo 17, onde fala que Elias pediu contra Acabe e é sujeitado pelos corvos. Aqui acho que teve algum erro na hora de digitar, de escrever, e saiu 1 Reis 14, 17, mas é capítulo 17 de 1 Reis. Isso é a leitura bíblica. Temos o espaço dos alvos, que está escrito assim: que a criança compreenda que a maldade desagrada ao Papai do céu. Então, o espaço dos alvos já nos mostra o que a lição vai falar. O que é para trazer, qual é o conteúdo para trazer para as crianças com essa lição? Que elas entendam que a maldade desagrada ao Papai do céu. Essa história vai falar sobre o rei Acabe. Temos aqui também o espaço da professora. E temos o espaço da convivência. O espaço da convivência também vem trazer algumas dicas para você chegar mais cedo, para você preparar antecipadamente, orar em prol do assunto. Temos aqui o espaço do louvor. Esse louvor é do livro de Cânticos maternal. Eu vou colocar na descrição aí para te ajudar. Eu não vou cantar ele, mas eu vou cantar outro, que você pode cantar aí com essas crianças. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Vou colocar também na descrição. E o outro vai ser da nossa EBF, Jeová Jireh. Jeová Jireh, o meu Deus provê, para quem obedece ele tudo pode fazer. Jeová Jireh, o meu Deus provê, quem anda pela fé, experimenta o seu grande poder. Jeová Jireh, o meu Deus provê, para quem obedece ele tudo pode fazer. Então você vai cantar sobre a obediência, porque a história vai contar sobre alguém que desobedeceu, que era mal, e você vai trazer para a criança que ela não pode desobedecer a Deus, não pode desobedecer a Deus, e que a maldade não é uma coisa boa. A maldade desagrada a Deus, a desobediência desagrada a Deus. Então temos esses dois louvores, mas esse dá no espaço do louvor, que eu vou colocar na descrição para você. Aqui vai dizer os materiais que vamos precisar: cartolina, cola, barbante, lápis de cor, visuais da lição. Tem o espaço da reflexão. Está escrito assim no espaço da reflexão: o salvo é chamado para testemunhar sua fé em um ambiente hostil ao Evangelho, onde os princípios bíblicos são questionados. Nesse ambiente, ele não pode negociar sua fé, ainda que seja pressionado por pais, irmãos e amigos. Sua confiança em Deus
está acima de qualquer coisa, o andar em contato e intimidade com o Senhor impedem os ídolos de entrarem no coração. Então, independente do lugar onde você está, independente da situação, você deve pregar o Evangelho. Você professor, você professora, você deve levar o Evangelho, confiar nesse Deus Todo-Poderoso a qual servimos. E a nossa missão é essa, levar o Evangelho. Você professor, você professora da escola dominical, deve levar a palavra para as crianças, para que elas possam saber mais de Deus. Temos aqui o espaço da Bíblia, vou colocar aí na tela, está escrito assim: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa. Salmos 32, 1. Eu fiz aqui esse coração com a cara alegre. Então você pode pegar um coração desse, ou só um rosto feliz, e vir com o cartaz, dizendo que felizes, felizes, aquele cujas maldades Deus perdoa. Usa o coração para que a criança também possa aprender. Feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa. Você treina ali com a sua criança. Já diferente, é triste aquele que Deus não perdoa. Aquela maldade que Deus não perdoa, essa pessoa fica triste, tem um coração triste. Mas, para que possamos ter perdão da parte de Deus, é necessário falar com Ele, reconhecer que errou e pedir perdão. Então você vai falar com a criança que o nosso coração, quando fazemos coisas erradas, maldade, quando mentimos, fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, o nosso coração fica triste. Mas se pedirmos perdão para Deus, esse coração que estava triste passa a ficar feliz, porque Deus o perdoou, agora ele tem alegria. Aqui vai dar uma dica para você fazer o cartaz, faça na cartolina o rostinho de uma criança bem feliz e escreva ao lado o versículo. Explicação do versículo. Leia o versículo primeiramente na Bíblia, explique-o e depois leve os alunos a memorizá-lo. Então, sempre que você for ler para as crianças, antes de ler o versículo, no cartaz, leia na Bíblia Sagrada. Depois você lê no cartaz, para que a criança entenda que esse versículo você não inventou, mas que saiu de dentro da Bíblia. A Bíblia, o livro de Deus, está dizendo que o Papai do Céu perdoa nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados e nos faz mais felizes. Quem deseja ser mais feliz e contente? Então, vamos dar um sorriso bem bonito para os nossos colegas. Então, você vai explicar para uma criança que aquele que é perdoado por Deus, ele é feliz. Talvez aquela criança já tenha feito alguma coisa que desagradou a Deus, mas você pode falar para aquela criança que se ela pedir perdão, o coração dela vai ficar feliz. Ela vai ficar feliz porque recebeu o perdão de Deus. E você também vai explicar para a criança que Deus guarda ela de todo mal. Deus tem a protegido de todo mal. E essa história de Acabe, o rei Acabe, ele era uma pessoa que deveria ser uma pessoa que era para ele ser uma pessoa que obedecia a Deus. Mas o rei Acabe fez escolhas, e essa escolha foi desobedecer ao Papai do Céu, foi desobedecer a Deus. O rei Acabe foi um homem mau, era para ser obediente, era para ser um representante de Deus, mas ele escolheu andar pelo caminho errado. Ele escolheu casar-se com uma mulher que também não adorava a Deus, uma mulher que não adorava a Deus, casou com a Jezabel, uma mulher que não adorava a Deus, mas tinha outros deuses, e Acabe veio então a adorar juntamente com Jezabel ao Deus ou aos deuses dela,
que no caso era Baal. Em vez de ele adorar a Deus Todo-Poderoso, ser obediente a Deus, esse rei, o rei Acabe, ele foi um rei desobediente, um rei que não obedecia a Deus, um rei que não dava ouvido à voz dos profetas. O profeta da parte de Deus não dava voz ouvido ao profeta de Deus, mas ele queria ouvir, esse rei Acabe queria ouvir somente os profetas que traziam mensagens boas, notícias boas para o seu coração. Ele não queria saber do profeta que vinha da parte de Deus, do profeta Elias. Ele não queria dar ouvido ao profeta Elias, mas a outros profetas que vinham trazer mensagens boas, notícias boas. Aí esse ele queria. Ele escolhia profetas de Baal, profetas que vinham contar mentiras, e não queria ouvir aquele que era segundo a voz de Deus, o profeta Elias. Acabe, que era para ser um homem que seguia a Deus, um homem que obedecia a Deus, ele escolheu trilhar pelo caminho errado, escolheu atitudes erradas, escolheu ter atitudes erradas, escolheu não obedecer a Deus, escolheu não ouvir a voz de Deus. E você deve falar isso para a criança, que o rei Acabe foi um homem mau, um homem perverso. E ele se casou com uma mulher também que não adorava a Deus, a Jezabel. E quando o rei Acabe ouviu da parte de Elias, do profeta Elias, que Deus, por causa da maldade de Acabe, faria com que a chuva não caísse. E a gente sabe que se a chuva não cai, se não há chuva, os rios secam, não tem como ter árvores, frutos, então muitos animais iriam morrer. Mas isso foi consequência da maldade de Acabe. Acabe não quis ser obediente a Deus, e por causa dessa maldade, Deus usou o profeta Elias para falar para ele que por causa da maldade de Acabe, não choveria mais por um bom tempo. E com isso, as plantas iriam morrer, com isso as plantas iriam morrer, animais. E as plantações do povo não iria. As plantações do povo iriam morrer. Eu fiz aqui esse coração com a cara alegre. Então você pode pegar um coração desse, ou só um rosto feliz, e vir com o cartaz dizendo que felizes aquele cujas maldades Deus perdoa. Usa o coração para que a criança também possa aprender. Feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa. Você treina ali com a sua criança. Já diferente, é triste aquele que Deus não perdoa. Aquela maldade que Deus não perdoa, essa pessoa fica triste, tem um coração triste. Mas, para que possamos ter perdão da parte de Deus, é necessário falar com Ele, reconhecer que errou e pedir perdão. Então, você vai falar com a criança que o nosso coração, quando fazemos coisas erradas, maldade, quando mentimos, fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, o nosso coração fica triste.
Mas se pedirmos perdão para Deus, esse coração que estava triste passa a ficar feliz, porque Deus o perdoou, agora ele tem alegria. Aqui vai dar uma dica para você fazer o cartaz, faça na cartolina o rostinho de uma criança bem feliz e escreva ao lado o versículo. Explicação do versículo. Leia o versículo primeiramente na Bíblia, explique-o e depois leve os alunos a memorizá-lo. Então, sempre que você for ler para as crianças, antes de ler o versículo, no cartaz, leia na Bíblia Sagrada. Depois você lê no cartaz para que a criança entenda que esse versículo você não inventou, mas que saiu de dentro da Bíblia. A Bíblia, o livro de Deus, está dizendo que o Papai do Céu perdoa nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados e nos faz mais felizes. Quem deseja ser mais feliz e contente? Então, vamos dar um sorriso bem bonito para os nossos colegas. Então, você vai explicar para a criança que aquele que é perdoado por Deus, ele é feliz. Talvez aquela criança já tenha feito alguma coisa que desagradou a Deus, mas você pode falar para aquela criança que se ela pedir perdão, o coração dela vai ficar feliz. Ela vai ficar feliz porque recebeu o perdão de Deus. E você também vai explicar para a criança que Deus guarda ela de todo mal. Deus tem a protegido de todo mal. E essa história de Acabe, o rei Acabe, era para ele ser uma pessoa que obedecia a Deus. Mas o rei Acabe fez escolhas. E essa escolha foi desobedecer ao Papai do Céu. Foi desobedecer a Deus. O rei Acabe foi um homem mau. Era para ser obediente, era para ser um representante de Deus. Mas ele escolheu andar pelo caminho errado. Casou com a Jezabel, uma mulher que não adorava a Deus, mas tinha outros deuses. E Acabe veio então a adorar juntamente com Jezabel ao Deus ou aos deuses dela, que no caso era Baal. Em vez de ele adorar a Deus Todo-Poderoso, ser obediente a Deus, esse rei, o rei Acabe, ele foi um rei desobediente, um rei que não obedecia a Deus, um rei que não dava ouvido à voz dos profetas. O profeta da parte de Deus não dava voz ouvido ao profeta de Deus, mas ele queria ouvir, esse rei Acabe queria ouvir somente os profetas que traziam mensagens boas, notícias boas para o seu coração. Ele não queria saber do profeta que vinha da parte de Deus, do profeta Elias. Ele não queria dar ouvido ao profeta Elias, mas a outros profetas que vinham trazer mensagens boas, notícias boas. Aí esse ele queria. Ele escolhia profetas de Baal, profetas que vinham contar mentiras, e não queria ouvir aquele que era segundo a voz de Deus, o profeta Elias. Acabe, que era para ser um homem que seguia a Deus, um homem que obedecia a Deus, ele escolheu trilhar pelo caminho errado, ter atitudes erradas, escolheu não obedecer a Deus, escolheu não ouvir a voz de Deus. E você deve falar isso para a criança, que o rei Acabe foi um homem mau, um homem perverso. E ele se casou com uma mulher também que não adorava a Deus, a Jezabel. Quando o rei Acabe ouviu da parte de Elias, do profeta Elias, que Deus, por causa da maldade de Acabe, faria com que a chuva não caísse
E a gente sabe que se a chuva não cai, se não há chuva, os rios secam, não tem como ter árvores, frutos, então muitos animais iriam morrer. Mas isso foi consequência da maldade de Acabe. Acabe não quis ser obediente a Deus, e por causa dessa maldade, Deus usou o profeta Elias para falar para ele que por causa da maldade de Acabe não choveria. E aquele povo estava sofrendo por causa da maldade do rei Acabe. Aquele rei, se estivesse obedecendo a Deus, se ele adorasse realmente a Deus verdadeiro, não estariam passando pelaquela fome, não estaria passando pelaquela situação difícil, mas tudo porque o rei Acabe não quis dar ouvido ao profeta. O rei Acabe não quis ser obediente a Deus, não quis mudar, porque ele ouviu o que o profeta Elias falou, mas ele não quis mudar, ele continuou na maldade, ele continuou adorando ao Deus Baal. E o profeta Elias chega novamente para o rei Acabe e diz que aquele povo que estava com fome, aquele povo que estava desesperado, estava passando por tudo aquilo, sabe? Porque a chuva não caía, tudo por causa do rei Acabe. Porque ele não adorava o Deus verdadeiro, ele adorava a Baal. Depois dessa palavra, novamente, o rei Acabe não gostou. Ele ficou com mais raiva ainda, mesmo sabendo que ele estava errado, mas ele ficou com mais raiva ainda, e ficou aborrecido, não quis mudar, continuou adorando ao Deus Baal. Ele casou-se com uma pessoa que não adorava a Deus, ele não quis mudança, Deus falou com ele, e muitas pessoas estão assim. Deus fala e não querem mudança. Mas você deve contar bem direitinho a história para a criança, para que ela possa entender. Elias queria que o seu povo soubesse que Deus era o único Deus. Vocês vão explicar isso para as crianças, que não teve no coração de Acabe e de Jezabel arrependimento algum pelas maldades, pelas coisas erradas que eles fizeram. Isso não veio à mente deles, mas eles continuaram pecando. E tudo isso, por não obedecerem, por ter esse pecado, por não ter obedecido, veio a fome, trouxe tristeza ao povo. E esse rei, irmãos, professores e professoras, esse rei foi mal juntamente com a esposa dele, Jezabel. E eles, por não reconhecerem que estavam em pecado, por não reconhecerem a maldade, por não querer deixar, por não querer se arrepender, imagine como era o coração do rei Acabe e da Jezabel. Porque não reconheceram, não se arrependeram, não pediram perdão. E o versículo que a gente leu, felizes aquele cuja maldade Deus perdoa, está nos dizendo que só é feliz aquele que as maldades Deus perdoa. Mas Jezabel e Acabe não reconheceram, não se arrependeram, não pediram perdão, então o coração deles realmente estava assim, triste. Era um coração triste, amargurado, porque não pediu perdão a Deus, continuaram na maldade no seu coração. Então você vai falar para a criança que ela precisa pedir perdão a Deus se ela fizer algo de errado, porque Deus está para perdoar as pessoas. Mas se não pedirmos perdão, se não nos arrependermos, teremos o coração triste, amargurado, porque não pedimos perdão a Deus. Nessa lição, queridos professores e professoras, você pode trazer esse coraçãozinho triste, alegre. Você pode
fazer uns rostinhos tristes e outros de alegre. Você pode também fazer uma brincadeira aqui que está no espaço das artes. Sugerimos que faça um caminho de cores com as crianças. O objetivo será não pisar nas cores faladas por você. Então você vai fazer um caminho com cores e você vai dizer, não pode pisar na cor vermelha. Ela não vai poder pisar na cor vermelha. Aí você vai e depois escolhe outras cores que ela não pode pisar. Vermelha, azul, você não pode pisar nem na vermelha nem na azul. E assim você vai fazer com as crianças para trabalhar nelas a obediência. Obedecer. Então, Elias foi exemplo de obediência. Elias falou da palavra de Deus, falou para Acabe que ele deveria obedecer a palavra de Deus, adorar a Deus. O profeta Elias foi obediente e Deus, por sua obediência, depois que ele falou ao rei Acabe, Deus falou para ele ir para o deserto. E lá no deserto, Deus tinha água para o profeta Elias. Deus mandava corvos ao profeta Elias para que ele pudesse levar alimentos. Esses corvos levavam alimentos para o profeta Elias. Levava pão, levava carne. Todo dia ele tinha comida, todo dia ele tinha água para beber. Enquanto o rei Acabe, que foi mau, foi perverso, não quis mudança, estava passando pela seca. Estava com fome. Tudo isso pela desobediência. Então vemos duas situações nessa história: do rei Acabe, que foi desobediente, e do profeta Elias, que obedeceu a Deus e Deus o sustentou, Deus o abençoou. E você precisa ensinar a criança isso, que a maldade não é bom para a nossa vida e que tem consequências. E essas consequências não são nada boas. Aqui são os visuais que vem no kit para você contar para a criança, mas você pode fazer bonequinhos, você pode imprimir outros desenhos para contar a lição, você pode fazer fantoches para contar a lição, bonequinhos de EVA, tem muitas ideias para você fazer. Aqui, ó, eu fiz a Bíblia Sagrada em EVA. Na hora da oração, para a oração você pode fazer essa bonequinha, vamos orar. E lá você levanta aqui essa parte aqui de dentro, você levanta para abrir os olhos dela, para fechar. Vamos orar para incentivar as crianças a orar. Também, não sei se vocês já viram, tem esse bonequinho aqui, que quando ele fica com raiva, o cabelo dele é como fica. Você vai contar para as crianças. O Juquinha é tão bonitinho assim quando ele obedece, mas quando o Juquinha desobedece, ele fica assim, feio. E você vai dizer isso para as crianças: a maldade não é boa, deixa a gente feio demais. Quando ficar com raiva. Você pode também trazer para as crianças algumas coroas pequenas. Eu fiz aqui uma pequena, e você pode colocar o versículo, você pode fazer maior essa coroa, colocar o versículo atrás, dar para as crianças de lembrança. Faça o seu melhor para os seus alunos. Ficamos por aqui, vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra, por este estudo. Fique na paz do Senhor e até a pré-aula da lição de número 8. Senhor meu Deus, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Abençoa cada um que ficou assistindo este vídeo e que o Senhor venha usar cada professor, cada professora em teu nome santo. Amém.